Eu já trabalho, mas quero estudar. Se tenho filhos, cuido do meu lar. E estudar onde quiser, quando puder. No PC, tablet ou celular. Moro longe, quero me formar. A hora que eu tenho é depois de almoçar. Praticidade tem o nome, polos em todo o país. Online posso me formar. EAD, Unicesumar tem qualidade de ensino pra você criar. EAD, Unicesumar, você escolhe a hora que quer estudar. EAD, Unicesumar em cada canto do Brasil, porque melhor não há. EAD, Unicesumar, do meu jeito, no meu tempo, em qualquer lugar. Olá, alunos! Sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina Mercado Financeiro de Capitais. Eu sou o professor José Campos e vou trabalhar com você ao longo dessas aulas ao vivo, né? E antes de começar a aula em si, eu gostaria de lembrar que eu deixei um vídeo disponível lá no material de vocês, lá no estúdio, me apresentando um pouco mais quanto professor, me apresentando um pouco mais a minha trajetória enquanto investidor e gostaria também de saber um pouco mais de vocês. Então vão lá. Assistam o vídeo, compartilhem lá nos comentários se você já investe, se pretende investir, se já investe, em que investe, me conta um pouco mais sobre você para que eu te conheça melhor. Então, lá você vai ter meu currículo e como eu faço os meus investimentos. Então, não deixem de participar que eu quero conhecer melhor todos vocês também, beleza? Então, para essa aula de hoje, a gente vai estudar basicamente aqui a unidade 1 do seu livro, compreender o que é o Sistema Financeiro Nacional, conhecer a estrutura do Sistema Financeiro Nacional, analisar os órgãos normativos que fazem parte desse sistema, analisar as entidades supervisoras e, por fim, analisar as instituições operadoras. Ou seja, vamos ter um conhecimento macro do sistema financeiro em si, para depois a gente vir estudando aí os investimentos em ações, renda fixa e etc. Beleza? Então, para começar aí o entendimento sobre o sistema financeiro pode ser definido como um conjunto de instrumentos e instituições que possibilitam a transferência de recursos entre os agentes econômicos superavitários e deficitários. Então, quando você vê sistema financeiro, olha a quantidade de participantes desses sistemas, instituições, agentes superavitários, agentes deficitários, tudo isso faz parte do sistema financeiro nacional e interagem aí para que esse sistema aconteça, né, para que a economia flua, digamos assim. Mas aí a gente vai entender melhor cada um desses envolvidos no sistema financeiro nacional. Então, basicamente, o sistema financeiro nacional é composto por agentes superavitários. O que são os agentes superavitários? São as pessoas, as empresas, as instituições que possuem recursos, que sobram recursos, vamos dizer assim, que eles gastam menos do que ganham, logo sobra recurso, então está ali feliz porque está sobrando recurso. Do outro lado, a gente tem os agentes deficitários, as empresas, as pessoas, as instituições que necessitam de recursos. Eles gastam mais do que ganham, logo necessitam de recursos. Estão meio triste aqui porque eles queriam ter dinheiro e não têm. Só brincadeira, né? Então, de um lado a gente tem agentes, né, instituições, pessoas, empresas que têm recursos, e do outro lado tem agentes que não possuem recursos. Logo, o que é que poderia acontecer? Quem tem, empresta para quem não tem. Se eu tenho e tem outra pessoa que não tem, eu pego meu recurso, empresto e vou cobrar, claro, uma taxa de juros por isso. No mercado funciona assim, no sistema financeiro funciona assim. No entanto, existem as instituições financeiras que vão intermediar essa troca de recursos, que vão ficar entre os agentes superavitários e os agentes deficitários. Os bancos, por exemplo, a Bolsa de Valores, por exemplo, é uma instituição financeira. Então, como é que o banco funciona, né? O banco vai pegar o dinheiro de quem tem e vai pagar uma taxa de juros por isso, e vai emprestar dinheiro para quem não tem e vai cobrar uma taxa de juros por isso. Seria mais ou menos assim. O banco chega para você que tem dinheiro e fala, ó, pega seu dinheiro e coloca aqui na caderneta de poupança que eu vou te pagar uma taxazinha aí, bem baixinha, para que você receba, né, por estar com esse dinheiro parado aqui no banco. Beleza, então o banco vai te pagar uma taxazinha pequena na caderneta de poupança, bem pequena, a gente vai ver lá quanto é essa taxa nas próximas aulas, e vai chegar para quem não tem dinheiro, vai chegar para mim, por exemplo, professor José, tá precisando de dinheiro? Pega dinheiro emprestado aqui, sei lá, usa o limite do cheque especial, aquele limitezinho pré-aprovado na sua conta, que eu vou te cobrar uma taxa aí de 14
por cento ao mês, por exemplo. Então, assim funciona o banco. Pega dinheiro de quem tem e empresta para quem não tem. Essa é a diferença da taxa que ele paga para captar dinheiro, né, para pegar o dinheiro no mercado, e que ele cobra para emprestar dinheiro. Essa diferença entre essas taxas é chamada de spread bancário. Então, quando você ouve o termo spread, é justamente isso. É o quanto o banco cobra das pessoas que ele empresta dinheiro, menos quanto que ele paga para pegar dinheiro no mercado dos agentes superavitários, por exemplo. Então, o sistema financeiro funciona realmente dessa forma. Pessoas trocando recursos por intermédio de instituições financeiras. E aí, no início realmente do sistema financeiro, funcionava assim, os bancos estavam ali fazendo essa intermediação financeira. No entanto, o mercado se desenvolveu de tal forma que ele foi segmentado. E aí ele foi segmentado em mercado monetário, mercado de crédito, mercado de câmbio e mercado de capitais. O mercado monetário ele fornece papel moeda e moeda escritural, ou seja, aquela que a gente deposita em conta corrente. Nesse mercado é onde o governo atua para fazer a política monetária. Não sei se você sabe, o governo pode imprimir dinheiro, né? Então ele fornece papel moeda para a economia. Nesse mercado, o governo faz as negociações por meio dos títulos públicos. Então, esse mercado é basicamente o mercado de atuação do governo para realizar a política monetária. O mercado de crédito, por sua vez, fornece recursos para o consumo das pessoas em geral e para o funcionamento das empresas. É no mercado de crédito que você vai ao banco e pega o dinheiro emprestado, que você vai lá no banco e pega capital de giro para a sua empresa. Então é realmente nesse mercado onde tem o crédito, onde você consegue pegar recursos emprestados. A gente tem um mercado de câmbio, que é o mercado de compra e venda de moeda estrangeira, né? Digamos que você quer viajar para fora do país e compra dólar, você está negociando no mercado de câmbio. Digamos que você, sei lá, algum parente seu fora do país manda recursos aqui no Brasil para você, né? Esse dinheiro vem em dólar, por exemplo, ou euro, qualquer moeda. Quando ocorre a conversão desse dinheiro para o real, esse processo ocorre no mercado de câmbio. E por fim, a gente tem um mercado de capitais que permite às empresas em geral captar recursos de terceiros e, portanto, compartilhar ganhos e riscos. No mercado de capital é onde as empresas vão lançar ações, por exemplo, vão captar recursos por meio de debêntures, ou seja, esse mercado de bolsa de valores acontece realmente no mercado de capitais, beleza? Então essa foi a segmentação que teve o mercado financeiro a partir da complexidade que se deu das transações financeiras no mercado. E aí, para organizar todo esse funcionamento que existem instituições, agentes superavitários, agentes deficitários, existem diferentes entidades, né, diferentes órgãos que vão fazer com que esse mercado aconteça realmente de forma correta, né, eficiente. E aí esses órgãos podem ser divididos em 3 níveis hierárquicos: entidades normativas, supervisoras e operadoras. As normativas determinam as regras gerais para o bom funcionamento do sistema financeiro. Como o nome já diz, os órgãos normativos vão criar normas, regras de como vai funcionar o sistema financeiro. As entidades supervisoras trabalham para que os cidadãos e os integrantes do sistema financeiro sigam as regras definidas pelos órgãos normativos. O órgão normativo define as regras, as entidades supervisoras vão fazer com que essas regras se cumpram realmente na prática. E por fim, a gente tem as entidades operadoras, que são as instituições que lidam diretamente com o público no papel de intermediário financeiro. Então é justamente o banco que você vai lá e abre conta, é a bolsa de valores, são as entidades, sei lá, de consórcio, de previdência, são aquelas entidades que você tem uma relação direta ali, porque elas vão prestar serviços para vocês, né? Vender produtos, prestar serviços de forma geral, que vão operar realmente no mercado, fazendo essa intermediação financeira. Então os órgãos normativos criam as normas, as regras, as leis, as entidades supervisoras fazem essas normas, né, ocorrerem realmente de prática, né, de ocorrerem na prática, e as entidades operadoras são aquelas que vão operar no mercado. E aí nosso sistema financeiro é dividido justamente nesses órgãos aqui. Os órgãos normativos, a gente tem o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo do sistema financeiro que a gente chama. A gente tem o Conselho Nacional de Seguros Privados e o Conselho Nacional de Previdência Complementar. Abaixo dos órgãos normativos, a gente tem os órgãos supervisores. Abaixo do Conselho Monetário Nacional, a gente tem o Bacen, o Banco Central do Brasil. A gente tem a Comissão de Valores Mobiliários. Abaixo do Conselho Nacional de Seguros Privados, a gente tem um órgão normativo chamado SUSEP, Superintendência de Seguros Privados. E abaixo do Conselho Nacional de Previdência Complementar, a gente tem a Previc, que é a Superintendência Nacional de Previdência Complementar.
Abaixo dos órgãos supervisores existem as entidades operadoras. E aí, abaixo do Banco Central e logo também abaixo do Conselho Monetário Nacional, a gente tem bancos e caixa econômica, administradora de consórcio, cooperativa de crédito, corretora e distribuidora, instituições de pagamentos e demais instituições não bancárias. Abaixo da CVM e logo também abaixo do Conselho Monetário Nacional, a gente tem a Bolsa de Valores e a Bolsa de Mercadorias e Futuros. Abaixo da SUSEP a gente tem a seguradora e resseguradora, entidades abertas de previdência e sociedade de capitalização. E abaixo da Previc, as entidades fechadas de previdência complementar. Então veja que o sistema financeiro é todo estruturado para que ele ocorra realmente, né, que funcione de forma bastante eficiente, sem que lese os participantes desse sistema financeiro. Mas a gente vai estudar cada um desses órgãos, quais são as atribuições deles. Então, para começar, a gente vai entender aqui por meio dos órgãos normativos, o primeiro órgão que é o Conselho Monetário Nacional, que é o órgão máximo do sistema financeiro. Ele é composto, né, atualmente, depois da eleição de 2018, que o presidente Jair Bolsonaro ganhou, ele teve uma reestruturação devido à reestruturação ministerial, né, como mudaram os ministérios. Atualmente, o Conselho Monetário Nacional ele é formado pelo ministro da Economia, que é o Paulo Guedes, o secretário especial da Fazenda do Ministério da Economia e o presidente do Banco Central, formam o Conselho Monetário Nacional. Essas três pessoas formam esse Conselho Monetário Nacional que vai ditar as regras da economia, né, as regras do sistema financeiro. Então ele tem como finalidade formular e fixar as diretrizes da política cambial, de crédito e monetária, objetivando o progresso econômico e social do país. Então você vê que esse cara só manda no país, só manda na política econômica do país, só conduz a economia do país. Por isso que a gente fala que ele é o órgão máximo do sistema financeiro, porque ele realmente vai formular as diretrizes da política monetária, cambial e creditícia do país. Aí ele tem como atribuições regular o valor interno da moeda, prevenindo ou corrigindo contra surtos inflacionários ou deflacionários, de origem interna ou externa, estabelecer as metas da inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, regular o valor externo da moeda e o equilíbrio da balança de pagamento do país, zelar pela liquidez e solvência das instituições financeiras, coordenar, como eu falei, as políticas monetárias, creditícia, orçamentária, fiscal e da dívida pública interna e externa. O cara manda no país, né? Manda na economia do país. Autorizar a emissão de papel moeda, como eu falei, né? Existe uma impressora ao lado do presidente que ele aperta print e imprime dinheiro, né? Brincadeira que não é assim, mas o governo sim pode imprimir dinheiro. E aí vocês vão estudar melhor ao longo das outras disciplinas que você tem no seu curso. Ele pode estabelecer as normas a serem seguidas pelo Banco Central nas transações com títulos públicos, regular a constituição, funcionamento e fiscalização de todas as instituições financeiras que operam no país. Então, esse órgão, o Conselho Monetário Nacional, realmente é conhecido como órgão máximo porque ele traça as diretrizes referentes à política econômica do nosso país. E aí, outros órgãos normativos que a gente tem é o Conselho Nacional de Seguros Privados, CNSP, que ele é responsável pelas diretrizes do segmento de seguro, capitalização e previdência complementar aberta. Então, tudo aquilo que se refere a seguros, capitalização e previdência complementar aberta é o Conselho Nacional de Seguros Privados, o CNSP, que vai criar as diretrizes para esse segmento. Já o Conselho Nacional de Previdência Complementar é responsável pela definição das políticas do Fundo de Previdência Complementar, os conhecidos fundos de pensão, né? Vou explicar um pouco melhor a diferença aí entre esses dois órgãos, mas você vê que são duas pontas diferentes aí, que cada órgão vai criar normas, regras a serem seguidas pelos participantes desses mercados. Um do mercado, né, o CNSP do mercado de seguro, capitalização e previdência complementar, e o CNPC dos fundos de pensão, né, ou previdência complementar fechada. Beleza, então esses são os órgãos normativos. Aí a gente desce para as entidades supervisoras, que vão supervisionar o funcionamento do mercado como um todo e fazer as normas impostas, né, criadas pelos órgãos normativos ocorrerem realmente na prática. Então, o principal desse aqui que a gente tem é o Banco Central do Brasil, né, o nosso Bacen, conhecido também como Banco dos Bancos, né, que ele manda nos demais bancos, né, ele fiscaliza, supervisiona o funcionamento e as transações dos bancos do país.
Então, a finalidade do Banco Central é garantir a estabilidade do poder de compra da moeda do país, o nosso real, e assegurar a eficiência e bom funcionamento do mercado financeiro. Além disso, ele assegura a estabilidade do poder de compra, como eu falei, e a solidez do sistema financeiro. É ele que vai ali atuar para que a inflação, fique no patamar ideal dada pelo governo, fique na sua meta. Então, o Banco Central atua para que a inflação não suba muito ou não caia muito. Caso ela suba ou caia, ele vai atuar no mercado para controlar essa inflação. Ele vai fixar a taxa referência para as operações compromissadas de um dia, conhecido como taxa Selic, vou explicar melhor isso, e executar a política monetária por meio da utilização do Tesouro Nacional. Então a gente viu lá que no mercado monetário onde vai ocorrer a política monetária, e o Banco Central vai realizar essa política monetária por meio da utilização dos títulos públicos aí do Tesouro Nacional. Então, pessoal, para a gente começar a entender melhor como funciona, vamos lá. A gente, o Conselho Monetário Nacional, ele vai determinar a meta da inflação. Existe uma meta tida como ideal para a inflação. Quem determina essa meta é o Conselho Monetário Nacional. Uma vez que o Conselho Monetário Nacional determina a meta da inflação, o Copom, que é o Conselho de Política Monetária, que é um órgão vinculado ao Banco Central, ele vai pegar essa meta estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional e, com base nessa meta, ele vai determinar a taxa Selic meta. Por quê? A taxa Selic, o aumento ou redução da taxa Selic vai controlar a inflação, pode controlar a inflação, é uma das políticas de controle da inflação. Então, com base com a inflação, com base com a meta da inflação determinada pelo Conselho Monetário Nacional e a inflação que está ocorrendo no mercado, o Copom vai falar assim, para controlar a inflação e chegar à meta estabelecida, a taxa Selic meta deve ser, por exemplo, atualmente, nesse momento que eu gravo essa aula para vocês, 2,25% ao ano. Então o Copom foi lá e determinou que a taxa Selic meta, dada a inflação no mercado e dada a meta da inflação estabelecida pelo Conselho Monetário Nacional, deve ser 2,25. Então, Copom, Conselho de Política Monetária, determina a taxa Selic meta, qual é o ideal da taxa Selic, que atualmente é 2,25. O que é que vai acontecer? Uma vez que o Banco Central, o Bacen, tem essa meta da inflação, ele vai negociar títulos públicos com instituições no mercado, vai comprar e vender título público. E, ao fazer essa compra e venda de título público, ele vai ter que negociar uma determinada taxa de juros. E essa taxa de juros tem que ser muito próxima, tem que ser a taxa Selic meta, aquela meta estabelecida pelo Copom. Então, diariamente, o Banco Central negocia título público e essa negociação tem que se dar por meio da taxa Selic meta. Só que essa taxa de negociação diária de títulos públicos realizada pelo Banco Central com instituições financeiras, com pessoas físicas, por exemplo, representa a taxa Selic over, porque essa negociação realmente que vai se dar na prática. Então, qual vai ser a taxa que vai ser formada com essa negociação na prática? Composta pela média de negociações diárias de título público. É a taxa Selic over, que deve ser muito próxima, deve ser igual, na verdade, à taxa Selic meta. Nem sempre é igual, mas tem que ser muito, muito próxima da taxa Selic meta. Ou seja, o Copom determina a meta, com essa meta o Banco Central vai negociar título público e vai ter que alcançar essa meta. Só que essa negociação de título público forma a taxa Selic over. Então, quando você compra título público, por exemplo, você vai receber, tem um determinado título público, o Tesouro Selic, por exemplo. Se você comprar o Tesouro Selic, você vai receber essa taxa Selic over, que é com base na taxa Selic meta. Só que existe um programa de computador, digamos assim, que vai registrar todas essas transações com títulos públicos. E esse programa de computador se chama Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Por isso que o nome é Selic, Sistema Especial de Liquidação e Custódia. Vai ser esse programa de computador que vai registrar e liquidar as transações com títulos públicos. Então, é interessante, é fundamental que você compreenda essa diferença.
A taxa Selic meta é a meta estabelecida para controlar a inflação e a taxa Selic over vai ser aquela das negociações diárias com títulos públicos que o Banco Central vai fazer, mas que deve ser igual ou muito próximo à taxa Selic meta. E essas negociações são registradas nesse programa chamado Selic, beleza? Falo isso porque nas próximas aulas eu vou começar a explicar sobre investimentos que remuneram, por exemplo, a taxa Selic. Então você tem que entender que a taxa Selic, né, a sua remuneração vai ser por meio da taxa Selic over e você já sabe o que é essa taxa Selic. O Banco Central também tem as atribuições de emitir papel moeda e moedas metálicas nas condições nas condições e limites autorizados pelo Conselho Monetário Nacional. Como eu falei, o Conselho Monetário Nacional autoriza a emissão de papel moeda e o Banco Central vai lá e realmente faz essa impressão de papel moeda. Ele vai exercer a fiscalização das instituições financeiras, punindo-as quando necessário, e autorizar o funcionamento de todas as instituições financeiras, estabelecendo as dinâmicas operacionais. Então, o Banco Central, ele é o banco dos bancos que vai fiscalizar os demais bancos. E o Banco Central, né, não é um banco em que você vai lá e abre conta. Ele é um órgão supervisor, ele não atende aos clientes, ele só fiscaliza o funcionamento do sistema financeiro. Outra entidade supervisora é a Comissão de Valores Mobiliários, que tem como objetivo fiscalizar e normatizar, disciplinar e desenvolver o mercado de valores mobiliários do Brasil. Valores mobiliários são aquele mercado, a gente vai entender melhor, onde são negociados, por exemplo, ações, onde as empresas lançam suas ações no mercado, onde ocorre o funcionamento da Bolsa de Valores. Então, as principais atribuições: assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de bolsa e de balcão, proteger os titulares de valores mobiliários contra fraudes ou atos ilegais. Né? Então, proteger nós, investidores, acionistas que compramos ações de empresas contra possíveis fraudes e atos ilegais. Então, como funciona? O Conselho Monetário Nacional vai ser o órgão máximo normativo ali que vai normatizar, né, vai fazer funcionar os mercados aí, tanto o imobiliário quanto o mercado de bancos. Então a CVM e o Bacen são entidades supervisoras abaixo do Conselho Monetário Nacional. A CVM vai fiscalizar as SAs abertas, ou seja, as empresas que negociam ações na Bolsa de Valores, por exemplo, e vai proteger os acionistas, né, nós que compramos as ações. O Banco Central fiscaliza os bancos e protege a gente cliente que tem conta em bancos aí, que faz negociações, que fazemos transações com os bancos. Só que a gente tem as outras entidades supervisoras também, que é a Superintendência de Seguro Privado, a SUSEP, que vai controlar e fiscalizar o mercado de seguro, previdência privada aberta e sociedade de capitalização. Ele é uma entidade supervisora que está ligada ao Conselho Nacional de Seguros Privados. Então, quando você faz, por exemplo, um seguro de vida, um seguro da sua casa, do seu carro, quem vai controlar e fiscalizar o funcionamento, né, dessas entidades que prestam esse serviço é a SUSEP. Quando você faz uma previdência aberta, que é aquela previdência que você pode ir até o banco lá e contratar, né, porque ela está disponível para os clientes, na previdência privada, que você paga um valor e ao final, né, ao fim de um determinado período você recebe muitas vezes um valor mensal como sua previdência, né, essa previdência que você realmente vai lá e contrata. É fiscalizado pela SUSEP. E a sociedade de capitalização, aqueles títulos de capitalização que você pode fazer no seu banco também, é fiscalizado pela SUSEP. Já a Superintendência Nacional de Previdência Complementar, a Previc, controla e fiscaliza as entidades fechadas de previdência complementar, os fundos de pensão. E o que são os fundos de pensões, né? Você pode já ter visto aí na mídia falar alguma coisa sobre os fundos de pensões de entidades como Petrobras, Banco do Brasil, ou seja, são fundos criados para determinada empresa para que ela, né, capte recursos dos seus funcionários para no futuro ele ter uma previdência. Então, a Previc está vinculada ao Conselho Nacional de Previdência Complementar. E aqui é interessante a gente entender uma diferença, né? Existe a previdência aberta, que é controlada pela SUSEP, e existe a previdência complementar fechada, que é controlada pela Previc. Qual é a diferença? A previdência complementar aberta, você pode ir ao banco e você lá faz uma previdência, ela é aberta ao público. Já a previdência complementar fechada também é um plano de previdência, né, para que você se aposente, por exemplo, só que ele é fechado porque ele está relacionado a alguma empresa, alguma entidade, alguma associação. E para você fazer parte desse tipo de previdência, desse fundo de pensão,
você tem que estar vinculado a essa entidade. Então, por exemplo, sei lá, a Petrobras, o Banco do Brasil tem um fundo de pensão deles lá, tem uma previdência complementar fechada. Para você fazer parte, você teria que ser funcionário dessa entidade. Então, ela é uma previdência complementar fechada, destinada a pessoas que estão vinculadas a determinada instituição. Então, ela não é aberta ao público como acontece na previdência complementar aberta que você faz no banco, por exemplo. Outras instituições operadoras do mercado, né, são... a gente agora vai para as instituições operadoras, a gente estava falando das supervisoras, a gente vai para as operadoras, e uma delas são os bancos, né? E os bancos, eles têm diferentes tipos de carteira. Existem os bancos com a carteira comercial, que é esse banco mais comum que você conhece, que você vai lá, passa o cartão, tem crédito, deposita o dinheiro na sua conta lá de forma à vista, vai na boca do caixa e deposita o dinheiro, né? Então, esses são os bancos comerciais mais comuns. Existem os bancos de investimento, que são mais destinados a captar e emprestar recursos para você. Você pode ter conta em um banco de investimento, só que, por exemplo, você não vai ter acesso a cheque, você não pode fazer depósito privado, depósito à vista, né, aquele depósito que você faz na boca do caixa. Ou seja, esses bancos captam recursos por meio da emissão, por exemplo, de CDB. A gente vai estudar nas próximas aulas o que é um CDB. Existem os bancos de desenvolvimento, sociedade de crédito imobiliário, sociedade de arrendamento mercantil, sociedade de crédito, financiamento e investimento. Ou seja, são diferentes tipos de carteira que os bancos podem ter. Então, quando a gente vê esses bancos grandes, geralmente são bancos que têm diversos tipos de carteira. Tem uma carteira comercial, tem uma carteira de investimento, de sociedade de arrendamento mercantil, de crédito e financiamento. Então, esses grandes bancos que a gente conhece aí do mercado, geralmente tem mais de uma carteira. E podem ser conhecidos como bancos múltiplos. E o que é o banco múltiplo? O banco múltiplo é aquele que tem mais de uma carteira, mais de uma, só que necessariamente, obrigatoriamente, uma delas tem que ser ou comercial ou de investimento. Então, para ser banco múltiplo, tem que ter mais de uma carteira e uma delas tem que ser ou comercial ou de investimento. Digamos que tem um banco que tem uma carteira de sociedade de arrendamento mercantil e de crédito e financiamento e investimento. Tem mais de uma carteira, mas não é múltiplo porque nenhuma dessas é comercial ou de investimento. Então, para ser banco múltiplo, mais de uma carteira e obrigatoriamente uma tem que ser comercial ou de investimento. Então, é interessante que esses bancos grandes que a gente conhece, esses bancos múltiplos, têm mais de uma carteira e cada carteira tem até um CNPJ, né, um Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica, diferente para cada carteira. No entanto, quando o banco faz as suas demonstrações financeiras, que são disponíveis aí para a gente, por exemplo, dos bancos listados na Bolsa, ele condensa todas essas carteiras em um único balanço, em uma única demonstração financeira. Então, só para você entender como é que se dá. Os bancos têm mais de uma carteira, esses bancos múltiplos, sendo que uma delas é comercial ou de investimento. Então, esses grandes bancos têm vários tipos de carteira para a gente entender, mas existem carteiras diferentes, com características diferentes, cada uma delas. Outra instituição operadora e muito importante é a nossa Bolsa de Valores, a nossa atual B3. Né? A nossa Bolsa de Valores foi se desenvolvendo ao longo dos anos, né? Existia anteriormente aí a Bolsa de Valores de São Paulo, a Bovespa, e existia a Bolsa de Mercadorias e Futuros, a BMF. Né? A Bolsa de Valores negociava no mercado à vista, a gente vai entender isso melhor ao longo das aulas também, e a Bolsa de Mercadorias e Futuros negociava por meio dos mercados futuros, através dos contratos de derivativos. Em 2008, essas duas bolsas se fundiram e formaram aí a BMF Bovespa. Em 2017, a BMF Bovespa se fundiu com a CETIP, com a Central de Custódia e Liquidação Financeira de Título. A CETIP é um mercado de balcão, que é isso? É um mercado onde acontecem negociações com valores mobiliários, mas essas negociações não eram listadas na Bolsa de Valores, né? Eram listadas aí, ocorria no mercado de balcão organizado, onde tinha uma entidade que ia supervisionar essa transação, esses valores mobiliários, mas essa entidade não era a Bolsa de Valores em si. Então, em 2017, se fundiu a BMF Bovespa com a CETIP, criando aí a B3, a Bolsa, né, Brasil, Bolsa e Balcão, ou seja, a Bolsa se fundiu ao mercado de balcão, criando Bolsa e Balcão, Brasil, Bolsa e Balcão. A nossa atual B3, uma das maiores bolsas da América Latina. E aí a última instituição que a gente tem operadora são as corretoras de títulos e valores mobiliários. O investidor não opera diretamente no mercado. Para realizar transações, será necessário abrir conta
em uma corretora. Logo, se você quer investir, quer começar a investir, pensa em comprar ações, produto de renda fixa, você vai ter que ter conta em uma corretora. Não tem muito para onde correr, né? E aí, quais são as atribuições da corretora? Operar no recinto de bolsa de valores, comprar ações, por exemplo, efetuar lançamentos públicos de ações, administrar e custodiar valores imobiliários, instituir, organizar e administrar fundos de investimento, operar no mercado aberto, intermediar operações de câmbio, né, quando autorizado lá pelo Conselho Monetário Nacional e a CVM. Então, você, se quer investir, terá que ter conta em uma corretora de valores imobiliários. Vai ter que abrir conta em uma corretora de valores imobiliários. Então, eu vou acessar uma corretora aqui só para você entender melhor como funcionam as corretoras. Bom, eu estou na conta aqui de uma corretora que eu tenho, a Easy Invest, não é recomendação, abre em qual você quiser. E você consegue abrir conta na corretora pela internet, abre lá, acessa, informa seus dados, preenche um cadastro, manda algumas fotos, algumas informações, e você abre conta e você vai ter esse ambiente aqui para acessar. E aí você vai ter que transferir o dinheiro do seu banco para a sua corretora, e aí esse dinheiro vai ficar disponível para você aqui na corretora, e você vai ter diferentes produtos de investimento para investir, para escolher. Então você vai poder investir, por exemplo, no Tesouro Direto, CDB, letra de câmbio, LCI, LCA, debêntures, CRI, COI, Previdência Privada, fundos de investimentos, vai conseguir comprar ações. Então, por meio da corretora, será possível realizar as negociações com valores mobiliários aí no mercado. Então, se você não tem conta na corretora e pretende começar a investir, já pode ir pensando em abrir essa conta. Existem algumas corretoras, né, que são taxa zero para diferentes produtos de investimento. Por exemplo, essa Easy Invest, ela não paga nada para produtos de renda fixa, a XP Investimentos também não, a Rico também não. Você tem, por exemplo, a Clear, que é uma corretora que não paga nada para ações. Você tem a corretora do próprio Banco Inter, que também não paga nada para ações. Então, a depender do que você quer negociar, das suas estratégias, você pode escolher corretoras diferentes. E como as corretoras geralmente são gratuitas, né, para abrir conta, você pode abrir conta até em mais de uma corretora. Mas lembrando que se você quer investir, você terá que ter conta em uma dessas corretoras. E nas próximas aulas eu mostrarei mesmo de forma prática como você pode começar a investir em produtos de renda fixa, por exemplo. Caso você não investe ainda, você poderá passar a investir, pois eu vou te mostrar de forma prática como se dão esses investimentos. Então aí você viu ali a corretora, é simples de utilizar, bem fácil, bem tranquilo. Caso não tenha conta, você pode ir lá e abrir em diferentes corretoras disponíveis no mercado. Então, por essa aula a gente entendeu aí o Sistema Financeiro Nacional e sua estrutura, os órgãos normativos que vão normatizar o funcionamento desse sistema, entidades supervisoras e as operadoras do Sistema Financeiro Nacional. Por essa aula é isso, espero você na live, grande abraço e até a próxima. Tchau!